Bom, gravação iniciada. Boa noite para todo mundo. Ô, Luiz, como foram as notas, eu não faço a mínima ideia, não botei a mão nelas ainda. A primeira e a segunda prova, a gente, em geral, demora um pouco mais a corrigir. A última prova é porque você já está no finalzinho do semestre, você tem que correr com a correção, você tem que fazer rapidinho, mas enquanto você tem um tempinho para empurrar um pouquinho com a barriga a correção, você empurra. Mas hoje eu corrigi a atividade da turma, eu acho que foi da turma. Foi da de vocês? Deixa eu ver aqui. Não, não foi não. Foi da outra turma que eu corrigi a atividade. Amanhã eu pretendo corrigir a atividade de vocês e semana que vem eu devo começar a corrigir a prova, mas é mais lento o processo de correção da prova no computador, porque tem toda a questão de você pegar, entrar na avaliação, né, entrar na tarefa, acessar o arquivo que vocês mandaram, às vezes, ler o arquivo que vocês enviam é um pouco mais complicado, porque a qualidade da imagem não é tão boa, então isso gera algum atraso. Então, o processo é mais lento de correção. Mas aí, semana que vem, eu devo começar a corrigir. Não quero tardar muito a entregar para vocês. Seguramente, antes de vocês fazerem a segunda avaliação, vocês já vão ter recebido a correção da primeira. Eu vou fazer a correção mesmo, então eu vou fazer as anotações no PDF e vou enviar para vocês de volta o PDF com as minhas anotações, para vocês terem até um parâmetro de como são minhas correções. Na tarefa, eu já estou fazendo algumas observações, tá? Eu não estou fazendo a observação no arquivo, o arquivo da tarefa eu não estou reenviando para vocês, mas na hora que eu faço a correção, eu escrevo na tarefa, vocês depois podem olhar, quando eu entregar a tarefa para vocês corrigida, lá vai ter a observação, se você não teve total na lista de exercícios, porque quando tem total, em geral, eu não escrevo nada. Mas quando você, né, se equivocou em alguma coisa, eu escrevo um comentário lá sobre o que você errou, né? Qual foi o seu deslize, tá? Ô, Carlos, mas Mas não peguei. Oi, Ana? essa atividade você coloca para as duas pessoas, para o grupo, ou só para Não, quem viu? não. Aí eu coloco só para quem mandou o arquivo, porque é o único acesso que eu tenho. Porque é engraçado, é uma coisa muito louca. Na tarefa, quando eu faço esses comentários no campo de correção que eles me dão, vocês têm acesso a esse texto que eu escrevo. No questionário, se eu escrevo lá, vocês não conseguem ver o que eu escrevi. Então, eu só consigo dar esse feedback para vocês na tarefa. Aí você tem que conversar com o colega com quem você fez para ter acesso, né, ao que eu escrevi para vocês, tá? Ah, beleza. Tá, joia, então. Pessoal, vamos lá, então. Vamos. Eu aprendi semana passada que é mais fácil compartilhar com vocês a minha tela do que compartilhar o aplicativo. Então, tudo que está aberto aqui, agora vocês provavelmente estão vendo a minha tela do Teams. Então, vamos lá na nossa lousa digital. O assunto da nossa aula de hoje são as equações homogêneas, é uma introdução. Cadê o teclado? Comprei um hubzinho de USB, agora eu tenho USB para dar e vender, então posso usar o teclado mais facilmente aqui. São a introdução, ZDOs, homogêneas, ZDOs lineares, de segunda ordem. Bom, esse vai ser o assunto dessa segunda metade do nosso curso, tá bom, pessoal? Introdução, são as EDOs lineares de segunda ordem que a gente vai estudar. A gente vai dividir esse estudo no estudo das equações lineares de segunda ordem homogêneas e no estudo das equações diferenciais de segunda ordem lineares não homogêneas, tá bom? Então, sem muita delonga, o que é uma equação linear de segunda ordem?
tá? Linear de segunda ordem, vou escrever aqui y' de t mais p de t vezes y' de t. Na verdade, está faltando aqui é y duas linhas, mais q de t, y de t, igual a uma função f de t, tá? Isso aqui é uma EDO linear de segunda ordem, geral, tá? Nesse caso, quando a função f de t, se f de t for igual a zero, peraí. Puxar isso para cá, espichar assim. Então, se f de t for identicamente nula, ou igual a zero, a EDO é dita homogênea. Caso contrário, é dita não homogênea. Então, eu vou fixar uma notação, pessoal, com vocês, que facilita homogênea, que facilita muito a escrever essas coisas aqui, tá? Homogênea. Essas EDOs homogêneas, nós vamos denotá-las por EDO, H. EDO, então, EDO linear de segunda ordem homogênea, tá aí. E as outras, as não homogêneas, eu vou denotar por EDO-NH. Bem, essa notação é bastante útil. Inclusive, para quem já viu os vídeos que eu deixei indicados na semana passada, já deve ter visto que eu uso essa notação lá naqueles vídeos. Tá joia? As funções P de t e Q de t são chamadas de funções coeficientes, tá? Uma vez que essas funções P e Q sejam contínuas, P, Q e F sejam contínuas, os problemas de valor inicial para uma EDO de segunda ordem linear vão ter solução única, tá? É garantido que eles têm solução e essa solução é única para um PVI, tá? Muita atenção nisso. Então, em geral, nós vamos tratar com essas funções contínuas, tá? Ou com descontinuidades pontuais. Você tem uma função que tem uma descontinuidade no zero, por exemplo. Então, você tem dois intervalos onde essa função é contínua, de menos infinito até zero aberto, de zero aberto até mais infinito. Coisas desse tipo, tá bem? Então, nos 3 vídeos que eu postei, na verdade, dois desses vídeos, eles vão subsidiar ainda os estudos que eu vou propor para vocês nessa semana, que vai começar na próxima sexta-feira. O primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução às EDOs lineares de segunda ordem, ele fala do que é essa EDO, essa definição que eu escrevi aqui para vocês, e ele discute principalmente a questão do que é a solução geral de uma EDO linear de segunda ordem, tá? Homogênea. EDO linear de segunda ordem homogênea. Tá certo? Diferente da EDO linear de primeira ordem, a EDO... Diferente não, né? São equações diferentes, então não tem uma comparação entre as duas. Mas, se vocês se lembrarem, a solução geral de uma EDO linear de primeira ordem era uma família de funções que dependia de um parâmetro constante. A EDO linear de segunda ordem, ela vai ser uma família de funções que vai depender de 2 parâmetros. Tá? 2 parâmetros constantes. Por quê? Porque para você conseguir escrever a solução geral de uma EDO linear de segunda ordem, homogênea, você vai precisar de um par de funções, um par de soluções da EDO de segunda ordem, que também que satisfaçam uma certa propriedade que a gente vai chamar de
de condição de serem soluções fundamentais, tá? E uma vez que você tem esse par de soluções, toda a solução, ou se você preferir, a solução geral da EDO vai ser uma combinação linear dessa EDO, dessas duas soluções fundamentais, tá? Então, no vídeo eu falo um pouco sobre a relação que existe entre o... Oi, Você pode fala falar. combinação igual a gente fala em Gavi, tipo, Exatamente, exatamente. Uma combinação linear igual você fala lá em Gavi. Vamos lá, então, deixa eu já começar a discutir isso. Fato é, quem foi que perguntou? Francine. Francine, fato é que o conjunto das soluções de uma EDO homogênea, tá? Uma EDO linear homogênea, esse conjunto de soluções forma um espaço vetorial mesmo, tá? Forma um espaço vetorial de dimensão 2. É claro que não é um espaço vetorial de vetores, como a gente está acostumado lá no Gaave, por exemplo, tá? Os vetores aqui vão ser funções. Você é de que curso, Francine? Sou de ambiental. Ambiental. Ambiental não tem, eu acho que ambiental nem tem álgebra linear, né? Na Não. grade. Não tem. Então, o espaço vetorial que você conhece é o espaço dos vetores no espaço comum mesmo, o espaço do R3, do R4. Mas você pode falar em vetor como sendo um elemento matemático que você consiga manipulá-lo a partir de duas operações. Uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar. Essas operações sobre esse seu conjunto de elementos precisam satisfazer umas propriedades, que são aquelas propriedades de a soma de vetores é comutativa, a multiplicação de um escalar por uma soma de vetores é associativa. Essas propriedades que são as propriedades que a gente lida com elas há tanto tempo e você nem nota que essas propriedades de comutatividade, associatividade, você estuda elas, inclusive, desde as séries mais elementares dos seus estudos. Mas essas propriedades, quando você pode definir sobre um conjunto de elementos, elas dão a esse conjunto de elementos, munido com essas duas operações, o que a gente chama da estrutura de um espaço vetorial. Tá? Então, para as funções, você sabe somar funções. Né? Se eu te der a função x² com a função 2x menos x² menos 3x², você sabe somar essas duas funções. Você sabe multiplicar cada uma dessas funções por um escalar, por um número real. Como essas funções, as operações são as operações dos números reais, todas as propriedades de associatividade, comutatividade e tudo mais funcionam. Então, o conjunto de funções, ele forma um espaço vetorial, tá? Ele é realmente um espaço vetorial e você olha cada função como sendo um vetor. E aí, então, quando você olha apenas para as soluções de uma EDO de segunda ordem, essas soluções de uma EDO de segunda ordem homogênea formam um espaço vetorial de dimensão 2. Tá? Formam um espaço vetorial de dimensão 2. É como se você tivesse falando, tá? Não é exatamente isso, mas é como se você estivesse falando que você tem aqui, ó, tá? Você tem aqui o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. E esses dois vetores, formam uma base para esse espaço. Todo vetor que você pegar aqui, ó, se você pegar um vetor V aqui, todo vetor V se escreve como uma combinação linear desse cara mais esse cara aqui, ó. Vamos dizer que esse comprimento aqui seja A e que esse comprimento aqui seja B. Tudo bem? Vamos chamar esse vetor aqui de E2 e vamos chamar esse vetor aqui de E1. Tá? São os vetores da base canônica do espaço R2. Isso daqui é lá de Gaave mesmo. Tá? Então, você está dizendo que o vetor V se escreve como uma combinação linear
dos vetores da base. É 1 mais B vezes E2. Então, quando eu te digo que o conjunto de soluções dessa EDO linear de segunda ordem homogênea forma um espaço vetorial de dimensão 2, eu estou dizendo para você que existem duas funções, e não são, esse par de funções não é único, mas existem duas funções y1 de t e y2 de t, tá? Linearmente independentes, no sentido de que uma função não é um múltiplo escalar da outra, assim como os vetores têm a noção de linearmente independentes lá na álgebra linear, lá no GAV. Aqui também tem a noção, tá? Y1 e Y2 são linearmente independentes se uma não é múltiplo da outra. Depois eu vou mostrar uma outra condição para você testar essa linearidade. Na verdade, essa não linearidade. Então, significa que toda solução, existe esse conjunto aqui, né? Soluções linearmente independentes, e aí toda solução vai poder se escrever assim, ó, y de t igual a C1 vezes y1 de t mais C2 vezes y2 de t. Essas funções y1 e y2 são chamadas, quando são linearmente independentes, são chamadas de soluções fundamentais. Elas formam uma base do espaço vetorial. Elas geram todas as soluções da sua EDO linear homogênea, tá? Então, é nesse sentido que essas coisas lá do GAV se encontram aqui nesse momento, tá? Você tem que, para resolver uma EDO homogênea, encontrar esses pares de soluções que sejam linearmente independentes. Uma vez que você encontre esse par de funções, eu ainda não estou entrando nessa seara de como encontrar esses pares de funções, mas uma vez que você encontre esse par de funções, a solução geral, tá? A solução geral da EDO vai se escrever dessa maneira aqui. Tá bem? Essa discussão que eu fiz aqui brevemente, eu faço ela bem feitinha no primeiro vídeo que eu gravei para vocês. Na verdade, é um vídeo que eu já tinha gravado, que eu mandei para vocês, né? Eu mandei também os slides com a apresentação que eu fiz para ajudá-los, então isso está bem explicadinho lá, está bem bonitinho. Mas, em resumo, quando você pega uma EDO homogênea, tá? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Dar um Ctrl V aqui embaixo. Quando você pega uma EDO homogênea, deixa eu puxar aqui, agora deixa eu levantar isso um pouquinho mais. A EDO homogênea, como eu escrevi ali em cima, a função f de t é a função nula, tá certo? Então, o que é o conjunto fundamental de soluções? Deixa eu escrever aqui também. Um conjunto fundamental de soluções para essa EDO. Então, um conjunto fundamental de soluções dessa EDO homogênea é um par de funções linearmente independentes, isto é, uma função não é múltiplo da outra, tá? É um par de funções linearmente que são soluções da EDO. Neste caso, a solução geral EDO é uma da EDOH, uma combinação linear desse par, desse conjunto fundamental de soluções. Aqui, ó, deixa eu uma outra
um conjunto fundamental de soluções, eu vou sempre escrever assim, viu, pessoal? Olha, conjunto fundamental de soluções, tá? CFS. Então, o que acontece aqui é que, deixa eu dar um enter aqui, y de t, vou até escrever aqui com y maiúsculo, não faz muita diferença, yzinho, yzão, não faz muita diferença. Y de t, a solução geral, é igual a C1 vezes a função y1. Aqui é melhor eu escrever na mão mesmo, senão vai ficar muito feio. Então, deixa eu esparramar isso daqui. Nesse caso, a solução vai se escrever como y de t igual a C1 vezes a função y1 de t mais C2 vezes y2 de t. Um par de funções linearmente independentes. Aqui faltou escrever o seguinte, ó. Vou puxar uma setinha para cá. Esse par de funções, que é o nosso conjunto fundamental, é formado pela função y1 de t, y2 de t. Tá? Então, esse par de funções gera a solução geral. Aqui, solução é no sentido de que, se você substituir uma dessas funções lá naquela EDO, a equação vai ser satisfeita. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa EDO de coeficientes constantes. Deixa eu só fazer uma continha aqui no papel primeiro. Vamos lá. Vamos pensar na EDO y duas linhas menos 3y linha mais 2y igual a zero. Isso é uma EDO linear, coeficiente 1 aqui, coeficiente menos 3, coeficiente 2, de coeficientes constantes, uma EDO com coeficientes constantes. Então, verifique que y1 de t igual a e elevado a t. y2 de t igual a e elevado a 2t são soluções. Tá? Então, o que você vai fazer para testar se são soluções é calcular as derivadas, substituir na EDO e verificar que a identidade é satisfeita. Então, vamos lá. Para a primeira função, y1 de t igual a exponencial de t, você tem o seguinte. y1 de t é igual a y1 linha de t, que também é igual a y2 a 1, duas linhas de t. A função exponencial, suas derivadas são todas iguais. Quando você substituir aqui em cima, quando você fizer y1, duas linhas, menos 3 vezes y1 linha, mais 2 vezes y1, qual é o resultado disso? Vai ser y1, duas linhas, é a própria exponencial de t. Menos 3 vezes y1 linha, é a própria exponencial de t. Mais 2 vezes a própria y1, que também é igual a exponencial de t. O resultado disso é igual a 3 exponencial de t menos 3 exponencial de t igual a zero. Então, y1 é solução. Isso aqui implica que y1 é solução. A outra função, y2 de t igual a exponencial de 2t, implica que a primeira derivada é 2
exponencial de 2t, e que a segunda derivada vai ser igual a 4 exponencial de 2t. Se você, então, substituir na EDO, você vai ter, então, que y2, duas linhas, menos 3 vezes y2, linha, mais 2 vezes a própria y2, qual é o resultado disso? A y2, duas linhas, está aqui calculado. 4 vezes a exponencial de 2t. Menos 3 vezes a y2 linha. Então, é 3 vezes 2 exponencial de 2t. Mais 2 vezes a y2, que é exponencial de 2t. Qual é o resultado dessa operação? 4 mais 2, 6 vezes a exponencial de 2t, menos 2 vezes 3, 6 vezes a exponencial de 2t, isso é igual a zero. Então, y2 também é solução. y2 é solução. Logo, você tem aqui duas soluções. Como é que você faz para verificar se essas duas soluções formam o que eu chamei de um conjunto fundamental de soluções? É claro, você pode observar nesse caso que uma função y1 não é múltiplo de y2. Da mesma forma, y2 não é múltiplo de y1. Isso implica que essas funções são linearmente independentes. Elas formam um conjunto fundamental. Uma outra maneira de você testar se essas funções vão formar um conjunto fundamental de soluções é testando o que nós chamamos de Wronskiano. Wronskiano de um par de funções. Tá? O que é o Wronskiano de um par de funções? É o determinante dessa matrizinha aqui, ó. O Wronskiano de y1, y2 é o determinante da matriz 2 por 2 que você obtém assim, ó. y1, y1, linha. y2, y2, linha. Tá? Esse determinante calculado dessa forma é chamado de Wronskiano, desse par de funções. Para que esse par de funções seja linearmente independente em um determinado intervalo, isso daqui precisa ser diferente de zero para algum valor de t em um determinado intervalo, em algum intervalo. Em geral, esses intervalos eles são importantes quando você está lidando com a solução de um problema de valor inicial, tá? Porque aí, para que essas funções formem um conjunto fundamental de soluções que você possa usar, esse Wronskiano tem que ser diferente de zero no intervalo que essas condições iniciais estejam dadas. Tá? Então, isso é um detalhe importante. E aí, no caso desse exemplo especificamente, no nosso exemplo, aqui, ó, no nosso exemplo, quanto é que vai dar esse Wronskiano? No nosso exemplo, olha só, o Wronskiano. Vou até escrever aqui, ó, as duas funções, exponencial de t, exponencial de 2t. E aqui vai ser o determinante da função y1, exponencial de t. Qual é a derivada dessa função? Exponencial de t também. Função y2, exponencial de 2t. Qual é a derivada dessa função? 2 vezes a exponencial de 2t. Na hora que você calcula esse determinante, vai ficar aqui 2 vezes a exponencial de t vezes a exponencial de 2t, então fica 2 vezes a exponencial de 3t, menos a exponencial de 3t. E isso daqui é igual a quem? Isso daqui é igual a e
elevado a 3t. Isso aqui é diferente de zero para todo t. Para todo t. Então, essas funções, então, y1 de t igual a exponencial de t e y2 de t igual a exponencial de 2t, são linearmente independentes e formam um conjunto fundamental de soluções. Logo, a solução geral da EDO dada é y de t igual a C1 vezes a exponencial de t mais C2 vezes a exponencial de 2t. A solução geral é uma combinação linear dessas duas funções. Tá? Uma combinação linear das funções exponencial de t e exponencial de 2t. Como eu disse, existe uma relação entre essas soluções fundamentais e a base de um espaço vetorial. Na verdade, esse conjunto fundamental de soluções é uma base do espaço de soluções. E lá da álgebra linear, lá da GAAV, para quem não teve álgebra linear e nem vai ter, a gente sabe o seguinte, a base de um espaço vetorial não é única, existem infinitas bases. Então, você pode, para essa mesma EDO, encontrar outros pares de funções que vão ser base para esse espaço, diferentes dessa exponencial de t, dessa exponencial de 2t. Tá? Por exemplo, se você pegar exponencial de... Se você pegar aqui, ó, um outro par, um outro conjunto fundamental, de soluções. Se você pegar aqui, ó, y1 de t igual a exponencial de t menos mais a exponencial de 2t. E se você pegar depois y2 de t igual a exponencial de t menos a exponencial de 2t, esse par de funções, ele também é uma base para o espaço de soluções. Ele também vai gerar a solução geral da sua EDO. Tá? Né? Se você calcular o Wronskiano desse par, também vai ser diferente de zero para todo o valor de t. Então, essas duas funções vão gerar a solução geral como uma combinação linear dessas duas funções. Tá? Claro que nesse caso, vai ser fácil você ver que quando você escrever a combinação linear dessas duas, você pode... Cadê? Quando você... gente, cadê a ponta aqui? Ó. Quando você escrever uma combinação linear geral dessas duas funções, você pode manipular essa expressão e você vai notar que a combinação linear também pode ser obtida a partir dessa combinação linear anterior. Tá? Mas, de qualquer forma, só para justificar que um conjunto fundamental de soluções não é único para uma EDO dada. Bem, perguntas, gente, a respeito disso que eu falei para vocês agora? Professor, até essa parte eu achei tranquilo. Eu vi seu primeiro vídeo, eu entendi bem. Começou a complicar Ótimo. no segundo vídeo, quando você estava avaliando outras soluções exponenciais, né? Que entra lá nos complexos, aí começou a embolar um pouquinho. No primeiro vídeo eu já falo dos complexos? Não, no segundo. Que essa parte aqui você falou no primeiro, né? Aí foi tranquilo. Agora o segundo vídeo que iniciou lá... No segundo vídeo eu já falo das funções. Eu não falo da raiz repetida, não? No segundo vídeo, pelo que eu tô vendo aqui, você já fala da equação característica, né? Você vai avaliar... No segundo outras vídeo eu falo da soluções. equação característica, mas eu estava pensando, eu acho que eu me confundi, então. Quem é que tá conversando comigo aí?
Isabelle, você fala só sobre possíveis soluções. Você fala que, por exemplo, como a gente tem uma equação de segundo grau, a gente pode ter três casos, né? Que seria Sim, duas raízes distintas, duas raízes idênticas, uma única raiz, quer dizer, e uma raiz complexa. Aí você só fala sobre isso, comenta, né? Aí foi nessa parte que eu comecei a ficar um pouco na dúvida da solução. Mas até essa parte aqui eu entendi. Isabel, eu acho que a parte da raiz complexa eu trato na segunda parte do vídeo, se eu não me engano. Nessa primeira parte, eu acho que eu falo das raízes reais e de duas raízes reais distintas e uma raiz real repetida. A parte das raízes complexas, eu acho que eu falo depois. Quer ver? Deixa eu olhar aqui no meu YouTube. Peraí. Aqui na parte 1, tá assim, por exemplo, a terceira solução deu y1 de t é igual a e elevado a 1 mais i t, né? O i, no caso, aí é de complexo, né? É de números complexos, né? Ah, então eu acho que eu confundi. Mas não tem problema, não. A gente vai ter que estudar isso, né? Mas eu acho que eu confundi as coisas aqui. Peraí. Eu não coloquei ele no canal, não. Vou colocar depois, peraí. Os vídeos. A internet hoje tá lenta, hein? Eu devo ter me confundido com esses vídeos. Professor, se você quiser, eu mandei o link do vídeo que eu tô falando, que é a EDOH com coeficiente constante, parte 1. Tá aqui. Aí, É esse aqui. no minuto 7:50, que você comenta sobre as raízes lá. Aí foi aí que eu comecei a com um pouco Minuto mais 7, né? Tá, deixa eu só eu conferir aqui. Que eu realmente. Não é isso mesmo, Isabelle. Veja só. É porque aqui, ó, tá vendo? Eu vou falar, tá? Eu vou falar aqui, ó, minuto 7, né? Que você menciona. Então tá aqui, ó. Soluções de tipo exponencial para EDO com coeficientes constantes. Tá vendo? Tá aqui. Aí eu vou mencionar realmente que você tem três situações. Você tem a situação em que você tem. Aqui foi só um exemplo que eu coloquei. Mas aqui, ó. Aqui. Isso. Não, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu entendo sua dúvida, mas a coisa das raízes complexas eu ainda não abordo nesses dois vídeos. Nesses dois vídeos eu abordo só a pirâmide invertida? Que pirâmide invertida? Ah, a pirâmide invertida da prova? Que é isso, jovem? Aquilo é tranquilo. Ô, Isabelle, mas nesses dois vídeos eu abordo só a situação quando você tem raízes reais. As raízes complexas eu deixo para a segunda parte que eu devo disponibilizar para vocês na sexta-feira, tá? Para o estudo dirigido da sexta-feira. Mas eu vou falar disso ainda, tá? É porque eu estava aqui pegando primeiro essa parte mais genérica das EDOs homogêneas, de segunda ordem, lineares, para depois entrar em algumas situações que nós vamos tratar, que vão ser as situações mais comuns, na verdade, que nós vamos tratar aqui, que são as EDOs com
com coeficientes constantes. Algumas EDOs com coeficientes, as EDOs com coeficientes constantes, e a gente vai tratar também as EDOs de Euler, que são EDOs sem coeficientes constantes, mas que se resolvem de maneira muito parecida. Bom? Beleza. Então, né, aproveitando o gancho dessa tua fala, então, vamos lá, as EDOs. EDOs homogêneas com coeficientes constantes. Com coeficientes constantes. É fácil entender o que acontece aqui, Isabelle. Veja, uma EDO homogênea linear com coeficientes constantes é uma EDO do tipo A, Y, duas linhas, mais B, Y. Ah, não. Antes disso. Um PVI para uma EDO de segunda ordem para uma EDO de segunda ordem vai precisar de duas condições iniciais. Então, aqui, gente, veja só. Eu vou escrever o PVI para uma EDO linear. Então, você tem a EDO. Aí, o problema de valor inicial, lembre-se, a solução geral dessa EDO vai ser sempre algo do tipo, conforme aquela discussão precedente, C1 vezes a Y de T, mais C2 vezes uma Y2 de T. Então, você tem essas duas constantes aqui. Essas duas constantes é como se elas demandassem duas condições iniciais para que essa solução geral seja convertida numa única solução, tá? Que o problema de valor inicial vai ter. Então, você sempre vai dar uma condição inicial y de t0 igual a um valor y0, y' de t0 igual ao certo y0'. Esses valores vão ser dados para você, ou você vai ter que fornecer de acordo com o problema que você estiver lidando, tá? De acordo com o problema que você estiver lidando. Então, está aqui um problema de valor inicial, só porque a gente vai, daqui a pouco, começar a resolver esses problemas de valores iniciais. E esses problemas de valores iniciais, eles vão ter um significado muito grande depois. Na verdade, todo problema prático, ele é um problema de valor inicial. Tá? A EDO em si não vai modelar um problema prático. O que modela um problema prático é um problema de valor inicial. A EDO mais as condições iniciais. Bem? Mas aí, beleza. Aí, então, as EDOs homogêneas, lineares, com coeficientes constantes, elas vão se escrever como coeficientes constantes A vezes Y, duas linhas, mais B vezes Y', mais C vezes Y igual a zero. Aqui, A, B e C são números reais, A diferente de zero. Bem, e aí, então, o que eu mostro para vocês no segundo vídeo é que essa equação diferencial, ela possui uma equação característica. Isso daqui é importante, tá, gente? Isso daqui é importante. Ela possui o que a gente chama de uma equação característica, e eu quero que vocês entendam como essa equação característica aparece. É importante assistir a esse vídeo, tá? Eu não vou repetir aqui o que está lá, mas é importante saber como essa equação característica aparece. Essa equação característica, ela aparece quando você supõe o seguinte, olha, y de t igual a exponencial de rt é solução se e somente se e somente se a vezes r ao quadrado mais b vezes r mais c igual a zero for
uma equação. Na verdade, y de t igual a exponencial de rt é a solução se somente se r satisfizer a essa equação. Ou seja, se somente se r for solução dessa equação do segundo grau. Então, a solução dessa EDO tem a forma exponencial que eu estou escrevendo aqui, se somente se o valor r for raiz dessa equação. Significa dizer, então, que para você resolver essas equações com coeficientes constantes, você deve encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. E aí, então, a minha fala lá, Isabelle, foi no seguinte: essa equação do segundo grau, que é quem vai determinar para você as soluções fundamentais dessa EDO, elas satisfazem a três situações, elas obedecem a três situações. A situação em que o discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac. Você olhando para esse discriminante, você diz para mim quando essa equação do segundo grau tem duas raízes reais distintas, uma raiz real ou duas raízes complexas. São essas três situações que você aborda para resolver completamente essas equações com coeficientes constantes, tá? Então, se delta é maior do que zero, existem duas raízes reais distintas. E aí, então, essas duas raízes reais vão gerar duas funções. y1 de t igual a exponencial de R1t, e y2 de t igual a exponencial de R2t. Essas duas funções são soluções da EDO, porque essa equivalência aqui eu demonstro ela lá no vídeo. Então, uma função exponencial é a solução se somente se o coeficiente da exponencial é raiz da equação. Então, se você encontrou as duas raízes reais, você tem esse par de funções. Esse par de funções é um conjunto fundamental. E, portanto, a solução geral y de t para a equação nesse caso é C1 vezes a exponencial de R1t mais C2 vezes a exponencial de R2t. Tá? Aí no vídeo eu também abordo a situação em que delta é menor do que zero. Em que delta é menor do que zero. Nesse caso, existe uma única raiz real. Uma única raiz real, R. Vou chamar ela de R1, tá? Professor, E aí, então, ao invés de duas... Oi? Desculpa, nessa parte não seria delta igual a zero? O delta menor que zero é o complexo, né? Delta igual a zero, você tem toda a razão. Delta igual a zero, perfeito. Delta igual a zero, então tem uma única raiz real. Aí você, então, teria uma única função. Só que para encontrar a solução geral, eu estou falando que a solução de uma EDO, o conjunto de soluções de uma EDO homogênea de segunda ordem, é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, eu preciso de duas funções, mas eu só encontrei uma. Como é que eu faço para encontrar a segunda? Para encontrar a segunda função, usamos a técnica de da redução de ordem. Isso daqui é interessante, viu? Eu tenho 2 vídeos sobre isso. Importante pra caramba. Tá? Tanto no primeiro vídeo sobre a parte 1, né? EDO com coeficiente constante, parte 1. Quanto no vídeo, tem um vídeo específico sobre a técnica de redução de ordem, eu abordo como aplicar essa técnica.
É extremamente importante entender como se aplica essa técnica. Tá? E aí você vai ver que ela permite, ela produz a solução y2 de t igual a t vezes a exponencial de R1t. Veja, você tinha uma solução exponencial de R1t que veio da raiz da equação característica. Como você precisa de duas, aplica-se então essa técnica de redução de ordem, e essa técnica de redução de ordem produz para você essa outra solução aqui, ó, t vezes a exponencial de R1t. E aí, então, essa função, junto com essa função aqui, ó, y de t igual a exponencial de R1t, forma um conjunto fundamental de soluções. Em virtude disso, e do que eu já tinha exposto anteriormente, a solução geral, nesse caso, vai se escrever como y de t igual a C1 exponencial de R1t mais C2t exponencial de R2, desculpa, também de R1. Então, aqui, ó, olha, compara essas duas situações. Compara a situação quando você tinha duas raízes reais distintas. Então, a solução geral, quando delta é maior do que zero, se escreve como C1 exponencial de R1t mais C2 exponencial de R2t. Quando delta é igual a zero, você tem uma única solução exponencial. E a partir dela, você obtém uma outra solução usando redução de ordem, que não é mais uma função exponencial. É um polinômio multiplicando essa função exponencial, t vezes a exponencial de R1t. Isso daqui sempre vai ocorrer. Toda vez que delta for igual a zero, você vai encontrar a raiz R1, e isso vai te dar uma solução. A segunda solução fundamental vai ser t vezes a exponencial de R1t. Tá? Então, basta você encontrar a raiz da equação para efetivamente obter. Embora, então, isso sempre possa ser utilizado, é importante entender a técnica de redução de ordem, porque você pode cair numa situação em que a sua EDO não tem coeficientes constantes. E aí, vai ser dada uma solução para você, e você vai precisar encontrar a segunda solução via a técnica de redução de ordem. Então, é para isso que eu insisto tanto nos vídeos que eu fiz. Eu tenho 2 vídeos abordando isso. Primeiro, abordando especificamente nesse caso, mostrando como essa função aparece usando redução de ordem. E eu gravei depois um segundo vídeo especificamente usando a técnica geral de redução de ordem e aplicando numa outra situação. Tá? Então, é importante essa técnica da redução de ordem nesse momento, é importante esse vídeo. Tá? O terceiro caso, tá, pessoal? O terceiro caso é quando delta é menor do que zero. Mas quando delta é menor do que zero, isso é o assunto do próximo material que eu vou mandar para vocês. Tá? Delta menor do que zero, temos duas raízes complexas. Então, na sexta-feira eu vou mandar para vocês um novo estudo dirigido abordando isso daqui e outras coisas, tá? Mas, Isabelle, a sua dúvida, né, deu uma clareada com essa explanação? Ô, professor, deu sim. Acho que é mais fazer mesmo alguns exercícios, né? Porque Sim, sim. Você vai ficou ver que meio assim, confuso essa parte, assim. Até das raízes normais, assim, acho que eu consegui entender melhor fazendo algum exercício. sim, sem dúvida. Quer ver, ó, só para a gente ter uns exemplos aqui em mente, olha. Então, por exemplo, vamos pegar
a EDO que eu resolvi agora há pouco ali como exemplo para vocês. Vamos, considere a EDO y duas linhas menos 3y' mais 2y igual a 0. Tá bom? A equação característica dela, a sua equação característica é r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a 0. Eu não preciso supor que eu tenho uma solução de tipo exponencial. Olhando para a EDO, eu já posso ir direto à equação característica. A equação característica é o polinômio do segundo grau, cujos coeficientes são exatamente os coeficientes da EDO. Tudo bem? Na ordem em que eles aparecem. O coeficiente da derivada segunda é o coeficiente quadrático do polinômio. O coeficiente da derivada primeira é o coeficiente linear do polinômio. O coeficiente constante, ou o coeficiente da própria função, que aparece aqui na EDO, é o coeficiente constante da EDO. Tá? E aí, então, essa equação característica, quando você vai resolvê-la, você vai ter menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, 4ac. Que estranho. Ah, não, tá certo. Tá fazendo conta errada aqui de cabeça. Mais 2 Aí dá vezes... 1, né? A raiz, né? Dá 1. Eu tava somando, mais 9 mais 8 dá 17, e eu falei, não pode ser, e eu tô olhando para ali, tô vendo que 1 e 2 são as raízes. Ai, ai. Então, aqui, ó, eu vou ter a raiz R1 igual a 3 mais 1 sobre 2, ou melhor, 3 menos 1 sobre 2, que é igual a 1. E a solução R2, a raiz R2, que é 3 mais 1 sobre 2, que é igual a 2. Então, esse par de raízes vão me dar as duas soluções fundamentais, tá? Nos vídeos eu também mostro que essas duas soluções que eu obtive, tanto no caso em que delta é maior do que zero, quanto no caso em que delta é igual a zero, eu mostro que esses pares de soluções têm Wronskiano diferente de zero, tá? Eles têm Wronskiano diferente de zero. Então, efetivamente, as funções. Então, y1 de t igual a exponencial de t e y2 de t igual a exponencial de 2t formam um conjunto fundamental de soluções para aquela EDO. A gente já tinha visto isso no exemplo anterior. Mas aqui obtidas, aqui eu estou dando para vocês como que elas apareceram, porque ali eu falei assim, ó, verifica que isso é solução. Mas de onde elas surgiram? Elas surgiram daqui. Eu calculo as raízes da equação característica da EDO e aí pronto. Tá? Uma outra situação, então, só para a gente completar aqui. Se você pegar a EDO, um outro caso. Se você pega a EDO, y duas linhas, mais 2y, mais y igual a 0, tá? A equação característica dessa EDO vai ser r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a 0. E aí, essa equação, ela possui apenas uma raiz
que é R1 igual a menos 1. Isso daqui é R mais 1 ao quadrado, ó, igual a zero. Essa equação possui uma única raiz real, tá? Aí, então, o que que acontece? Então, y1 de t igual a exponencial de menos t e y2 de t. Eu já uso direto o resultado que eu obtive, que eu anotei ali em cima. y2 de t igual a t vezes a exponencial de menos t formam um conjunto fundamental de soluções. Nesse caso, você vai ter que y de t é igual a c1 exponencial de t mais c2 exponencial de 2t. A solução geral daquela primeira é DO. Nessa segunda é DO, você vai ter a solução geral y de t igual a c1 exponencial de menos t mais c2t vezes a exponencial de menos t. Ok? Perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui o chat, se alguém me escreveu alguma coisa. Não, ninguém me escreveu nada. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Professor, Diga. não muito relacionado. É relacionado. Essas EDOs aí, elas têm aplicação também, que nem as outras lá? Tem sim. E as aplicações dessas equações de segunda ordem com coeficientes constantes, ô Yuri, elas são muito legais porque elas entram no campo da física, no campo de oscilações da física, que é muito legal. Quando você pensa uma EDO como essa, desse último exemplo que eu tratei aqui, ó, essa EDOzinha aqui, toda simplesinha desse jeito, isso daqui representa um sistema massa-mola, por exemplo, em que você tem uma massa de uma unidade de medida, você tem uma constante elástica da mola também igual a 1, aquela constante K da força elástica, e uma resistência do sistema a essa oscilação, medindo duas, né? Aí tem que ver as unidades de medida direitinho, tá? Mas as equações com coeficientes constantes, todos esses coeficientes positivos, você sempre pode pensar que essa equação modela um sistema massa-mola, por exemplo, ou um sistema de oscilação, tá? Nesse caso, quando esse coeficiente... Aí cada um desses coeficientes tem uma interpretação. O coeficiente da derivada segunda é a massa, a massa, né, que está pendurada. O coeficiente da derivada primeira é o coeficiente de amortecimento do sistema. E o coeficiente da y é a força elástica. Eu vou mostrar isso para vocês esse semestre. A gente tá com tempo. Eu vou mostrar isso para vocês com algum nível de detalhe. Porque essa parte da aplicação, quando você entra nos detalhes da física ali, principalmente na interpretação dos coeficientes, tem uma riqueza muito grande que a gente não consegue transmitir, né, nessas aulas síncronas. É limitado. Que eu sinceramente, eu me sinto limitado nessas aulas, porque você acaba se perdendo. Escrever aqui é difícil, sabe? Então, a gente não consegue entrar em tantos detalhes, mas eu pretendo falar disso para vocês, sim. Tudo bem? Boa pergunta. Beleza. Ó, loucura isso aí. É muito legal, é muito legal. Se você pensar, por exemplo, na situação... E aí você consegue enxergar direitinho, por exemplo, um sistema massa-mola. Pô, botar lá uma massa pendurada numa mola, que graça que isso tem. Aí você pensa nos efeitos de ressonância, tá? Um problema sério. Quer dizer, um problema sério não. Em certas situações, ressonância é um problema sério. Em outras situações, ressonância é o que você quer que ocorra para que uma determinada situação seja resolvida. Por exemplo, quando você quer amplificar um sinal, seja ele um sinal sonoro,
seja ele um sinal de, né, uma onda qualquer, esses efeitos de ressonância são extremamente importantes, tá? E essas equaçõezinhas simples, você começa a ter um contato com a modelagem desses problemas que apresentam ressonância. Eu sempre falo dessas aplicações, e depois, se você quiser, por curiosidade, dar uma pesquisada, procura o colapso, procura no YouTube. Eu vou colocar esse vídeo na playlist lá do nosso curso. Colapso da ponte Tacoma Narrow. Eu acho que é assim que escreve. Eu já falo desse troço. Eu acho que é isso mesmo. Tacoma Narrow Bridge. É isso mesmo. Depois você dá uma pesquisada lá no YouTube e assiste esse vídeo. É muito legal. É uma ponte, cara, que desaba nos Estados Unidos na década de 30, na década de 30 ou na década de 50, se eu não me engano. Acho que na década de 50. E ela cai, cara. E é impressionante o vídeo porque ela balança como se fosse uma folha de papel, assim. É incrível. Ela fica assim, ó. Sem brincadeira. Você vai assistir o vídeo lá e depois você vai ver. Ela fica balançando assim, ó. Uma loucura o troço. E é uma ponte, dessas pontes em suspensão, né? Aquelas que tem aquele arco assim. Eu acho que é desse tipo. E, cara, a bicha balança uma loucura. E aí, os caras depois, eles mostraram que o que gerou o colapso dessa ponte foram os efeitos de ressonância. Ela é construída como é que chama? Quando você tem o mar entrando assim, ó, para dentro do continente, tem um nome, uma baía. Ela é construída na boca de uma baía, uma ponte extensa, inclusive, e aí você tinha um vento cruzado que batia nela vindo do oceano. E aí esse vento cruzado começou a gerar uma força que entrou em ressonância com o módulo de oscilação da ponte. Essa é a explicação para que aquele balanço que toda estrutura sempre tem, uma estrutura muito grande, sempre tem um balanço natural, né? No Japão, por exemplo, os prédios são, inclusive, construídos para oscilarem, eles têm amortecedores para, na verdade, mitigarem o efeito de uma oscilação muito forte devido a um terremoto, por exemplo, mas essas grandes estruturas são construídas para oscilar, elas não são construídas rígidas. Mas aí o que aconteceu é que a força do vento, ela entrou em ressonância com essa oscilação. E aí a amplitude da oscilação foi só aumentando até explodir e jogar a bicha no chão. É incrível, esse vídeo é sensacional. Assiste, você vai gostar. Ok, então, gente. Ok. Perguntas? No further questions. Então a gente vai terminando por aqui por hoje, tá? Como eu disse, na verdade eu devo antecipar, eu devo mandar para vocês o estudo dirigido já amanhã, tá? Esse estudo dirigido de amanhã, eu acho que eu vou colocar pouca coisa, porque eu quero que vocês deem uma olhada com muito cuidado ainda nessa parte desses dois vídeos finais, principalmente do estudo dirigido passado. Então, talvez eu coloque só mais um vídeo sobre as raízes complexas. Não sei, vou ver, vou pensar. Mas aí já vou disponibilizar. E, pessoal, é extremamente importante fazer os exercícios, tá? Não adianta só assistir os vídeos. Ok, Façam os professor. exercícios. Tava travado aqui, por isso, mas beleza. Tá bom. Mas façam os exercícios. Amanhã eu vou reforçar no estudo dirigido de novo a importância desses exercícios para vocês, para o aprendizado de vocês. Então, um esforço aí nos exercícios, tá? E, como eu sempre digo, estou sempre às ordens aí. Tendo dúvida, muitos de vocês me escreveram no início da semana, né? Quando a corda estava começando a apertar o pescoço ali por causa da prova, da lista de exercícios. Mas a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, estiver estudando, quiser mandar dúvida, pode mandar, eu vou responder sempre com a maior satisfação, tá bom? Vou estar sempre às ordens. Professor, Oi, você Isabelle.
Você tem a resolução dos exercícios que foram da atividade em trio? Porque teve um exercício que a gente ficou um pouco na dúvida, que foi da aplicação de misturas. E aí eu queria só ver se a gente, assim, tava com o raciocínio certo ou não, porque eu fiquei Tá. realmente na dúvida. Eu estou corrigindo, Isabel, não sei se você estava no início da aula, quando eu comentei sobre a correção. Sim, sim. Estava, né? Mas me passa a questão, me envia um e-mail, ou até mesmo aqui pelo. Não, é melhor pelo e-mail. O e-mail, às vezes eu olho aqui, eu leio a mensagem que vocês me mandam aqui no celular, aqui no Teams, e aí ela se perde, porque eu li, é igual o WhatsApp, se você leu, ela desaparece. No meu e-mail eu consigo ler, e se eu não tiver como responder naquele momento, eu deixo ela marcada como não lida. E aí, toda hora que eu entro no meu e-mail, eu vejo lá a mensagem. Então é melhor me mandar por e-mail. Manda por e-mail qual foi a questão, que eu dou uma olhadinha. Manda a sua ideia de resolver, tá? Tá bom, beleza. Obrigada. Tá joia, então. Pessoal, uma boa noite para todo mundo, viu? Bom descanso. Boa E noite. até quarta-feira que vem. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.